Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. O Grupo Fraternidade Cósmica está organizando o nosso primeiro evento, grande evento, sobre espiritualidade, no caso específico, para divulgar a doutrina kardecista. Nós temos hoje 4 palestras, no intervalo um coffee break. E o nosso grupo, para quem não conhece, o Grupo Fraternidade Cósmica, meu nome é Sérgio, desculpa para quem não me conhece. O nosso grupo, ele foi formado há quase 2 anos, 2 anos e meio, e nós temos 2 pilares da Fraternidade Cósmica. O primeiro é a espiritualidade, como vocês estão vendo aqui, espiritualidade. E o outro é a ufologia. Eu acredito, e eu acho que não sou só eu, que uma coisa está ligada à outra. Jesus falava, há muitas moradas na casa de meu pai. Naquela época, ele falava, sabe que Jesus falava através de parábolas, né? Porque, de acordo com a evolução dos humanos, das pessoas da época, ele não podia falar de outra forma, né? E Kardec também, em 1658, na Revista dos Espíritos, falava também da existência de civilizações além da nossa, né? O Chico Xavier, nosso querido Chico, ele também teve até um encontro, né? Muitos de vocês devem ter conhecimento disso, chegou a ter encontro com extraterrestres, avistou. Né? Então, uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque o universo é muito amplo, a gente não tem ideia, eu não tenho ideia, por mais que eu leia, por mais que eu estude, da dimensão, da grandeza do universo. Recentemente, estudos dos nossos cientistas e astrônomos, eles descobriram que existem, no universo conhecido, 2 trilhões de estrelas. Você sabe lá o que é isso? Eu não sei, eu não consigo imaginar. 2 trilhões de estrelas. E na nossa Via Láctea, que não é das maiores galáxias, nós temos 600 bilhões de sóis, de estrelas. E vamos deixar por baixo que cada Sol, vamos supor que tivesse 5, 6 planetas. Imaginem só, é uma coisa inconcebível. Eu não consigo imaginar isso aí. É uma coisa fantástica. Isso que nós estamos falando, esses estudos recentes dos nossos cientistas, se referem ao universo conhecido. E os universos paralelos, e as outras dimensões que a gente não conhece. Então é tudo muito fantástico. Essa introdução é apenas para mostrar para vocês a interação que existe entre a espiritualidade, os ensinamentos que o Espírito da Verdade, que Kardec nos deixou, que Jesus nos deixou, a relação que existe entre as muitas moradas na casa de meu pai. A nossa evolução se dá em diversos orbes do universo. Provavelmente muitos de nós não tenham começado a sua jornada aqui, né? Quem sabe a gente tenha sido transmigrado para cá, seja um exilado, assim como agora a gente vai ter o exílio de muitos irmãos nossos que insistiram num erro, no mal, e eles vão ter uma nova oportunidade. Eles não vão regredir, porque não existe retrocesso, segundo os ensinamentos que nós temos de Kardec. O que existe pode até ficar estacionário, mas eles vão ter uma nova oportunidade, porque a gente sabe que a misericórdia divina, Deus é justo, bondoso, Ele jamais vai perder, né, uma de suas ovelhas, como referiu Jesus. Então, a essas pessoas vai ser dada uma nova oportunidade de um recomeço, para que elas aprendam a valorizar o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do amor, porque
infelizmente, é tudo tão simples. A nossa Constituição podia ter um único item, né? Amai-vos uns aos outros e fazei ao nosso irmão apenas aquilo que a gente gostaria que fizesse a gente. Está tudo resumido nisso aí, toda lei divina, tudo que Jesus falou. E, infelizmente, por mais simples que isso seja, que a gente repete, as pessoas não entenderam ainda o verdadeiro significado disso, né? Então, esse preâmbulo, só porque eu comecei a falar da fraternidade, me entusiasmei um pouco, mas é para mostrar essa relação que existe entre a espiritualidade, os nossos irmãos cósmicos que estão atualmente muito preocupados com a condição atual do nosso mundo, né? O nosso mundo que atualmente vive numa corda bamba, eu não preciso citar, mas nós temos 2 dirigentes e que, trocando ameaças de hecatombe, de guerras com explosivos nucleares, e isso que já aconteceu antes no nosso mundo, é uma coisa inaceitável agora. Eu, particularmente, acredito que isso não vai acontecer, né? Que assim como quem já viu aqui Data Limite sabe que Jesus, em 1969, quando o homem pisou na Lua, naquele mesmo mês, naquele mesmo ano, Jesus se reuniu numa assembleia com os dirigentes do nosso sistema solar, dirigentes da galáxia, da alta espiritualidade, e pediu uma moratória de mais 50 anos. Ele, por mais que a gente tivesse na Guerra Fria, com a beligerância, e esse pedido foi aceito. Então, em 2019, daqui a 2 anos, pouco mais de 2 anos, esse prazo vai vencer. E se até lá a gente conseguir se manter numa paz que a gente está atualmente, né, entre aspas, sem um conflito maior, uma guerra, então, a partir daí, as coisas podem começar a mudar bastante, segundo o Chico nos contou, e o Geraldinho, depois muito amigo dele, reforçou isso aí. A partir de 2019, então, nós vamos alcançar, assim, avanços inimagináveis. A gente sabe que nas últimas décadas o avanço tecnológico foi muito intenso, muito grande. Nós vivemos uma época de muita tecnologia, de novidades tecnológicas. Mas a partir de 2019, a gente vai não só ter esses avanços, como a gente vai também experimentar uma maior evolução espiritual. Porque o nosso mundo está num processo de mundo de provas e expiações, que nós enquadramos atualmente, para mundo e regeneração, mundo regenerado. Isso não vai acontecer num estalo de dedos, de uma hora para outra, não é assim. Mas nós estamos vivendo já esse processo. E vocês sabem, né, não preciso eu dizer, que antes da bonança vem sempre o caos. E nós estamos vivendo esse caos agora, essa desordem, essa violência por todos os lados, que está muito próximo de nós. Muito próximo mesmo. Mas nem tudo está perdido. Por isso que esses tempos eu ainda disse para um grupo de amigos, eu sei que a gente tem dificuldade de ser otimista, né? Eu também, às vezes, me policio com pensamentos negativos, mas a gente não pode se deixar levar, se contagiar pelo negativismo. Nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar e vão mudar. E o pensamento é uma força muito poderosa. Nós não temos noção da força que tem o nosso pensamento. E se todos nós sintonizarmos numa onda de transformação, nós somos agentes transformadores, numa onda de mudança, nós vamos conseguir obter esse sucesso, esse êxito, né? Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Tá? Eu vou fazer uma primeira exposição. Eu aqui sou um mensageiro, eu trago mensagens, né? Eu
vou trazer uma mensagem para vocês que é sobre as causas atuais do sofrimento e das aflições. Pode passar. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que é um dos mais longos do Evangelho, trata da justiça das aflições. Não sei se todo mundo está enxergando. Justiça das aflições e suas causas presentes e futuras. Tá? Dispõe, então, sobre os motivos que levam essas vicissitudes que nós temos na nossa vida. Né? A gente se pergunta, mas por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Meus amigos, nada acontece por acaso. Se nós estamos vivenciando uma situação aflitiva, uma situação de dor, não é de graça. Não existe um Deus mau, um Deus que puna, que sinta prazer em ver os seus filhos sofrer. Né? O que existe é uma justiça, o universo se baseia numa justiça retributiva, assim, completamente, tudo a cada um conforme as suas obras. Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Essas palavras de consolo que o Divino Mestre já falava há mais de 2000 anos atrás, elas nunca foram bem compreendidas, nem poderiam ser pelo povo da época, né? E até por nós agora, muita gente não compreende isso. O que ele disse mais? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que Jesus quis dizer com isso? O que é o jugo que Jesus se refere? Jugo era uma peça de madeira que unia uma parelha de bois. Né? Uma peça pesada de madeira que unia uma parelha de bois. O que Jesus nos convida? A tomai sobre vós o meu jugo. E ele nos convida a dividir com ele o peso do nosso sofrimento, das nossas aflições. E dessa forma, o que ele diz ali? É um repouso, né? E achareis repouso para vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. As aflições e dúvidas, vindas de várias fontes, constituem desafios contínuos que nos solicitam coragem, serenidade, fé, postura e decisões para tais enfrentamentos. E os embates, as dificuldades, são as mais variadas, desde dramas familiares, problemas no nosso trabalho, né, situações do nosso cotidiano, né, que chegam a afetar a nossa saúde e a nossa harmonia de convivência. As aflições são oriundas de duas causas. Né? Ou elas são resultantes de decisões equivocadas na nossa vida presente, ou, se não estão na atual vida, elas resultam de existências pretéritas, existências anteriores. Porém, todas as aflições são resultantes do caráter e do proceder de si próprio. Nós mesmos demos causa ao sofrimento, à dor, né? Porque a lei da causa e efeito, aquilo que eu falei anteriormente, a cada um segundo as suas obras, né? Se nós praticamos o bem e amamos o nosso semelhante, nós vamos ter de volta o amor e o bem. Agora, se nós tomamos decisões erradas na vida, e todos nós aqui já tomamos, né? Se não fosse assim, a gente não estaria aqui agora, nesse mundo de provas e expiações. Então, na vida presente, aqui nós vamos refletir sobre o sofrimento na vida presente.
Vamos supor, em caso de anemia, no caso do meu filho sofreu uma anemia, será que eu não me descuidei da alimentação do meu filho? Será que eu cuidei realmente de uma alimentação mais saudável, com vitaminas, etc, etc? No caso de uma questão familiar, será que não fui injusto com tal pessoa? Vocês sabem que, muitas vezes, quase sempre, uma palavra, às vezes, fere mais que um instrumento, né? Uma bala ou que um instrumento pontiagudo. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos e com as nossas palavras. E na relação familiar, isso se manifesta bastante, né? De nós termos problemas de relacionamento, porque não é novidade para muitos aqui que conhecem a doutrina espírita, que é no seio da família que muitas vezes estão os nossos principais desafetos de vidas anteriores. São espíritos, né, a gente reencarna no meio daqueles espíritos com os quais a gente precisa aparar arestas, precisa reparar erros do passado. Quantas vezes nos sentimos atingidos por situações que poderíamos ter evitado, caso tivéssemos agido de outra forma ou tivéssemos feito a escolha certa? É aquilo que eu falei para vocês, decisões erradas que nós tomamos vão ocasionar sofrimento, aflição. Quantos pais são infelizes porque não combateram no tempo certo as más tendências, né? Os filhos, na idade adequada, não tiveram uma dedicação maior dos pais. Os pais não tinham tempo porque estavam trabalhando, precisavam trazer dinheiro para a família, para dar presentes caros para os filhos, e deixaram de sentar com seu filho, com a sua filha, para ouvir o que ele tinha para dizer. E quantas vezes o filho chega para o pai ou para a mãe e diz assim: pai, eu quero te contar uma coisa que aconteceu na escola. Não, filho, não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer tal coisa. Então aí, meus amigos, isso é um equívoco da nossa parte, né? São coisas que depois não só vão nos prejudicar, como vai prejudicar seriamente o futuro daquelas crianças, daqueles espíritos que nós tivemos a dádiva, né? Porque ter um espírito encarnado, um filho, é uma dádiva, né? Abrir uma oportunidade para um espírito encarnar. Quantos relacionamentos foram rompidos, amigável ou litigiosamente, porque as partes se lançaram numa união de forma precipitada ou mal avaliada? Nós estamos cheios, estou cheio de exemplos de pessoas, amigas ou próximas, que se conheceram e rapidamente resolveram casar, viver junto, mas não se conheciam profundamente. Então se lançaram numa relação de forma precipitada, né? E depois chegaram à conclusão: mas não é... Não digo cara metade, porque não existe cara metade, né? São dois inteiros que devem caminhar juntos. Mas não é a pessoa. Então são decisões equivocadas que a gente toma, né? Que a gente poderia ter pensado melhor, né? Quantos males e enfermidades nos atingem como resultado dos excessos de todos os gêneros? Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, uma terra do churrasco, do chimarrão, mas aqui às vezes as pessoas abusam, né? Tem uma tendência de abusar um pouco do consumo da carne, né? E eu, por exemplo, quando eu frequentava churrascarias, a última que eu frequentei, eu saí de lá me sentindo mal mesmo. Eu senti um peso assim no estômago, comi demais, me senti mal. E aquele mal-estar se prolonga assim, né? E então, muitas vezes isso acontece conosco. A gente vai num restaurante, a coisa, come demais. Mas eu comi demais, não estou... Aí tem que tomar um remedinho para melhorar, né? Então, a gente tem que... Isso aí também faz parte do nosso aperfeiçoamento,
né, de a gente também se alimentar de maneira adequada e mais saudável, né? A gente não deve viver para comer, e sim comer para ter uma vida saudável, né? Quantos profissionais tomam porque não planejam bem seus negócios ou não tinham qualquer aptidão para a atividade que escolheram? Na questão profissional também, né? Quantos erros, quantas decisões erradas são tomadas, que a gente poderia referir, né? Quantas pessoas são arruinadas pela má conduta, pela falta de ordem e disciplina, pelo orgulho e pela ambição? Ninguém é mais do que ninguém, né? Não é porque determinadas pessoas têm um conhecimento um pouco maior que outras que a gente é melhor que eles, né? São todos irmãos numa jornada. Uns estão um pouquinho mais à frente em estudo, em conhecimento, outros ainda não chegaram lá, mas todos vão chegar. E todos devem ser tratados como irmãos, com respeito, né, de todas as formas, com educação, com respeito, porque assim como eles lá atrás, nós já estivemos no lugar deles, né? Mesmo que hoje a gente seja um pouco mais esclarecido e não faça coisas que eles ainda fazem. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nessa vida, outros há que o atingem de forma abrupta e inesperada. São os reveses, né, que a gente pode falar aí, flagelos da natureza, questões de fortuna, enfermidades que surgem desde o nascimento, que impossibilita, às vezes a criança já nasce com um defeito físico, uma deficiência que vai impossibilitar a trabalhar para o resto da vida e vai precisar ser cuidada ou assistida permanentemente, né? Então, o que dizer dessas crianças que nascem com deficiências físicas ou psicológicas? Então, a gente que conhece a doutrina espírita, nós sabemos o porquê, né? A gente estuda, né, para isso, e sabe o porquê que a doutrina espírita nos esclarece de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Mas e aquelas pessoas que não professam a nossa fé, que não acreditam nisso? Imagine elas, que resposta elas vão ter para por que uma criança nasce deficiente e a outra nasce saudável? Uma nasce em berço de ouro, tem tudo, e a outra nasce na favela, na mais profunda miséria, e lá na África estão passando fome, e aquela imagem nos choca e nos emociona. Então, por que isso? Certamente são causas de aflições e sofrimentos desta existência. São resgate que esses espíritos, que esses nossos irmãos estão passando, essas dificuldades todas, em função de ações pretéritas de vidas passadas. Então, a doutrina espírita nos explica por que uns que hoje nascem ricos e amanhã ou depois podem nascer pobres. Muitos não souberam lidar com a riqueza. Porque eu costumo dizer assim que, na verdade, a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, que nasceu em berço de ouro, que dinheiro não faz falta, ela tem uma responsabilidade muito maior. Se é um empresário que dá emprego para centenas, milhares de pessoas, que a empresa dele tem assistência social, que trata bem os funcionários, que remunera com justiça, tudo bem. Essa pessoa está fazendo o bem, ela está usando o dinheiro para fazer o bem. E quantas famílias dependem disso? Agora, se é uma pessoa avarenta, que tem o dinheiro, que é egoísta, que não pensa no irmão, ou que acha que dar uma esmola na sinaleira é fazer caridade, então essa pessoa que tem muito dinheiro, ela está assumindo sérios riscos, né, de numa outra existência ela não ter essa possibilidade de lidar com tanto dinheiro. Então todas essas causas, muitas delas, se não são oriundas, muitas aflições e sofrimentos que a
que a gente está falando, se não são oriundos de decisões erradas nessa vida atual, são fruto de decisões em vidas anteriores. Kardec nos lembra, falando das vidas passadas, das causas e aflições fora desta vida, que não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar à encarnação passada. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Então, aquilo que eu falei antes, uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez os outros suportarem. Então, se foi desumano numa vida passada, ele poderá ser tratado de forma desumana nessa vida. Porque é muito fácil, tem uma diferença muito grande entre o algoz e a vítima. O algoz está numa situação cômoda, ele vai provocar o mal para outra pessoa, e a vítima vai sofrer. Agora, no momento que houver a troca de papéis, ele vai se colocar no lugar da vítima, aí ele vai sentir, ele vai aprender, se não aprendeu por amor, vai aprender pela dor. Infelizmente, muitos nossos irmãos não têm essa capacidade, esse desenvolvimento ainda de aprender, de galgar o seu avanço espiritual através do amor. E aí vai ter que fazer pela dor. E não é que haja um Deus que vá punir, vá apontar o dedo para ele. Não. Ele mesmo. Porque a consciência pode demorar um pouco a acusar, mas vai chegar o momento que ela vai acusar. E quando chegar esse momento, ele vai se envergonhar de ter feito aquilo, e ele vai querer, como a gente vai ver mais adiante, ele vai querer reparar aquele erro. Então, aquilo que eu estava falando antes, por que uns nascem na miséria enquanto outros esbanjam riqueza? Por que uns têm seus corpos perfeitos e outros não? Por que uns a sorte parece acompanhar e outros estão sempre dizendo que comigo nada dá certo? Por que os bens e os males são desigualmente repartidos entre seus filhos, se Deus é soberanamente justo e bom, certamente não age por capricho, nem com parcialidade. Portanto, as aflições têm uma causa, e esta causa deve ser justa. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal. É aquilo que eu falava há pouco. Quando a consciência nos acusa de ter cometido alguma coisa em uma determinada existência, ou mesmo nessa existência, mas no caso aqui, se reportando a uma reencarnação, aos espíritos endurecidos, aqueles que não têm condições de decidir, porque no planejamento reencarnatório nós temos categorias de espíritos que, pelo atraso evolutivo, ou pelo grau de degradação do seu perispírito, eles não têm condições de de colaborar no seu planejamento reencarnatório, ou dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a esses espíritos, vai ser imposta uma vida, de acordo com a autoespiritualidade. Mas há outros espíritos que, já arrependidos, eles têm condições de reparar o mal que fizeram. E, às vezes, por iniciativa deles mesmos, eles, não, mas eu fiz isso, eu quero corrigir isso aí. Eu quero que essa existência, eu tenha a oportunidade de reparar esse erro. Então, aí, junto com os dirigentes espirituais que planejam essa reencarnação, as linhas básicas vão ser estabelecidas. Agora, chegando aqui, é claro que nós estamos nesse casulo, nessa vestimenta grosseira e pesada que é a matéria. Chegando aqui, a gente se esquece do que planejou lá em cima. E aí aquelas linhas básicas do nosso planejamento
pode se perder pelo caminho, né? E a gente procurar ou vai optar por trilhar uma outra estrada, né? Entretanto, há de se considerar que nem toda aflição nessa vida resulta de um equívoco do passado. Muitas vezes são provas que o espírito opta por passar para a sua mais rápida evolução espiritual. Que eu estava falando há pouco? Que uma expiação é sempre uma prova. Ou seja, a pessoa vem expiar, vem resgatar algo que fez no passado. Ela vai passar por uma provação, uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Pelo seguinte, muitas vezes eu posso optar por passar por determinada prova, mas eu não necessito expiar alguma coisa que eu tenha feito no meu passado. Então, por isso que eu disse, nem toda expiação é uma prova, mas nem toda prova vem como uma expiação. Até porque nós temos, não é o normal, mas vamos supor uma exceção, nós temos muitos espíritos reencarnados que estão em missão aqui. Todos nós temos esses tempos, num grupo de estudos, uma colega perguntou, que estava se falando de Dom Pedro II, que tinha missão aqui no Brasil, de Einstein, de grandes figuras da humanidade, que vieram em missões especiais. E a gente fala de missão, todos nós temos uma missão. Aí a colega perguntou, mas eu tenho uma missão, uma missinha, uma missãozinha, assim. E aí nós colocamos assim que todos nós viemos com um objetivo. Ninguém vem aqui para ficar estacionado, né, a gente vem para evoluir, para galgar degraus na escala evolutiva, né, mas tem determinados espíritos que pelo seu passado, né, pelo seu retrospecto, pela sua alta estirpe e evolução espiritual, alguns já fizeram estágios em outros orbes mais evoluídos, eles vêm em missão de nos ajudar, né? Então, esses têm missões especiais. Não quer dizer que amanhã aquela colega que achou, mas eu não tenho uma missão especial, o que eu vim fazer? Ela mesma, uma outra encarnação, se não nessa, ela pode ter uma missão especial também, né? Mas a gente deve sempre pensar que nós chegando aqui, amando o nosso semelhante, amando a Deus sobre todas as coisas, e o nosso semelhante como a nós mesmos, não fazendo a eles o que a gente não gostaria que fosse feito a nós já vamos chegar lá em cima e poder olhar, não de frente para Jesus, que eu não sei se Ele vai nos receber lá, mas pelos emissários dele, dizer, olha, eu não tenho nada que me envergonhar, porque eu não maltratei ninguém, eu não cometi injustiça, eu respeitei todos os credos, todas as pessoas, de todos os gêneros, né? Respeitei da mesma forma como um irmão na trajetória. Então isso é muito importante, e se nós tivermos apenas essa missão, nós já vamos poder chegar lá com o espírito aliviado, com a cabeça mais tranquila, né? Um exemplo clássico da doutrina está nessa história retratada pelo espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. O Saturnino, ele perdeu um dedo no trabalho dele numa máquina, né? Estava operando uma máquina e perdeu um dedo. Mas ele, como era espírita, seguia a doutrina, e nessa vida ele não fazia mal a ninguém, ele se questionou, né? Aqui apenas um resumo, mas ele se questionou, mas por que eu que sou um cara bom, não faço mal para ninguém, agora eu estou sem um dedo aí, né? Que eu fiz para Deus fazer isso comigo? Como ele frequentava o centro espírita, ele pediu uma orientação lá no centro espírita e, através da mediunidade, foi esclarecido para o Saturnino que numa existência anterior ele havia triturado numa máquina, aqui até bem violento aqui, mas vou dizer assim, havia triturado o braço de um escravo. E
ao planejar a reencarnação, essa que ele perdeu o dedo agora, ele estava disposto a passar pelo mesmo que ele fez o outro passar, porque isso, a consciência dele estava acusando ele desse erro do passado e ele queria reparar essa injustiça, esse mal que ele fez. Mas como desde a mocidade ele abraçou a doutrina espírita e estava vivendo aquela vida no bem, né, foi um atenuante para ele. Então, disseram para ele, não, você tem que dar graças a Deus, você só perdeu o dedo, quando o planejamento é você perder muito mais que um dedo, né? Então, isso aqui também ocorre. Muitas vezes a gente comete um mal numa existência passada, a gente vem para reparar esse mal, mas chegando aqui a gente vê a vida com outros olhos, a gente vê o irmão com outros olhos e passa a praticar o bem. E aí nós temos os atenuantes, né? Pô, o cara está praticando bem, então aquele acidente previsto para ele, quem sabe vamos poupá-lo daquilo, né? Porque, né? Bom, Haroldo Dutra Dias, que é um juiz mineiro, ele fala das causas do sofrimento, das aflições. E ele denomina assim, ó, por exemplo, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Quando o sujeito é tão egoísta, né, que ele só pensa nele mesmo, e as outras pessoas acabam se afastando. Pô, aquele cara numa roda de amigos, ele só fala dele, porque ele fez isso, fez aquilo, que ele é o tal, e ele não, quando alguém vai falar, ele já interrompe, ele é muito egoísta. Então isso é egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. Isso aqui é uma classificação, uma denominação que o Haroldo Dutra Dias utiliza, né? Eu achei muito interessante isso aqui, mas além disso aqui, eu só trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. A delinquência, aquele que se entrega ao vício, sobretudo às drogas, logo vai estar roubando ou matando para sustentar o vício. Vocês sabem que isso funciona assim, né? A aflição da agressividade chama-se cólera, que tanto mal faz à saúde do nosso organismo e ao nosso psiquismo, enfim, à saúde física e mental. Se vocês soubessem quanto mal, né, as pessoas que destilam ódio estão fazendo a elas mesmas, né, as pessoas que desejam mal ao semelhante, aquilo que eu falei lá no início da minha exposição, o pensamento, a força do pensamento, a gente não imagina, né? Quando se falava, a fé move montanhas, a gente não estava brincando, né? Não estava brincando. Realmente, a fé, né, a força do pensamento, ela é capaz de coisas inimagináveis. Então, tudo aquilo que a gente pensa de bom, de bem para o nosso semelhante, volta para nós como em forma de amor e de bem. Não que a gente vá fazer, não, tem que pensar bem do fulano, porque aí eu vou ser beneficiado. A gente não faz com essa intenção, faz naturalmente. Mas as coisas ruins que a gente deseja para o semelhante, as coisas ruins, os julgamentos que a gente faz, isso acarreta desordens, desajustes, não só na nossa saúde física, como no nosso psiquismo também. A aflição do fanatismo e do preconceito chama-se intolerância, segundo a denominação do Haroldo Dutra Dias. Eu falei também antes sobre a tolerância, o respeito, a gente não deve ser preconceituoso, né? Por mais que a gente não concorde, né? Não concordo, acho, mas vamos respeitar a posição, a maneira de ser do nosso irmão. Então, a intolerância, você sabe, não preciso ir longe, né? O nosso Oriente Médio, o Estado Islâmico e outras organizações, né, estão mostrando aí o fanatismo religioso. Eles matam em nome de Deus. Só que, na verdade, é uma interpretação errônea do Alcorão, ou das leis de Maomé, ou quem quer que seja, porque jamais um Deus vai mandar matar, né? Deus é uma pessoa que se pressupõe soberanamente justa e boa, né? Então,
isso aí é um fanatismo, né? E as pessoas acreditam, o pior é que elas acreditam que elas estão fazendo aquilo, e quando elas passarem para o outro plano, elas vão ser recebidas com troféus, com lauras, e infelizmente isso não ocorre, né? A aflição da indisciplina chama-se desordem, a aflição do ciúme, desespero. E assim tantas outras aflições que nos trazem consequências. Essa aqui do ciúme, por exemplo, quantos crimes são praticados por causa do ciúme, né, do desamor? Semanalmente, não precisa ir longe, no nosso meio, a gente ouve uma notícia no rádio, lê no jornal, fulano matou, era ex-mulher, era o ex-marido, né, por ciúme ou por não tolerar que aquela pessoa tenha um recomeço de vida. Ninguém é de ninguém, né? Ou nós unimos com outra pessoa para caminharmos juntos, né, e trilharmos uma vida de parceria, ou se em determinado momento uma das partes diz, não, acho que não é isso, eu errei, não é isso que eu quero, então vamos deixar aquela pessoa tomar o rumo dela. O amor, quem ama, liberta, não algema. Por isso que eu digo, não existe a cara metade. Nós não somos metade, nós não vamos encontrar outra metade. Nós somos uno, e nós vamos encontrar outro uno, outra pessoa, com a qual nós podemos caminhar juntos. E quando isso não ocorrer mais, porque ao longo das nossas inúmeras existências, nós já tivemos diversos unos no nosso lado. Então, quando isso não acontecer mais, vamos respeitar a posição da outra parte, né, e evitar isso aqui que tantos males traz, que é o ciúme. Aí as pessoas perguntam, mas por que eu não posso lembrar do que eu fiz na outra vida? Do mal que eu causei ao meu irmão? Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado e ele tinha as suas razões. Vamos ver. Como você reagiria sabendo que em sua família está o seu assassino de uma vida anterior? Como você reagiria sabendo que sua família está aquele ou aquela que lhe traiu em vida passada? Ou que roubou todos os seus bens e lhe deixou na miséria? Ou que em sua família atual está a pessoa que lhe abortou em uma existência passada, ou que lhe ceifou a vida de forma brutal. Por isso, a justiça divina nos concede a dádiva do esquecimento, né? Que nós não teríamos condições de conviver no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos, se a gente soubesse o mal que causou para eles em vida passada. Então, por isso, aqui, se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. A gente precisa fazer as coisas com amor no coração, naturalmente. A gente não precisa saber, não, eu tenho que tratar bem o meu irmão, porque na vida anterior ele foi meu irmão, e eu passei a perna nele, roubei tudo que era dele, ou ele roubou de mim, e agora, para me ajeitar, para chegar lá e dizer, não, eu cumpri o que eu tinha de fazer, eu vou ter que tratá-lo bem. Então, parece que a gente está se obrigando a uma coisa, não, tem que tratar bem, porque se não for assim, vou chegar lá e vou mandar de volta. Então, o véu do esquecimento, ele é necessário para que a gente possa se aparar essas arestas com os nossos familiares. Mas esse esquecimento ocorre apenas na vida corporal. Retomando ao mundo espiritual, o espírito retoma a lembrança de suas experiências anteriores, com a ressalva de que isso acontece de acordo com o merecimento de cada um, né, o que é permitido lembrar, porque às vezes a gente chega lá e já não está em condição de... Não quer dizer que porque a gente morreu, a gente vai lembrar de todas as existências passadas, né? Porque o momento, quando a gente desencarna,
A gente não vai se purificar desencarnando, a gente não vai se transformar num anjo ou num espírito superior. Nós somos exatamente os mesmos que somos aqui agora. A gente apenas vai mudar de plano vibracional. A gente vai passar para um outro plano. A gente vai perder, não vai mais sintonizar com essa vibração que nós vivemos aqui e vamos passar para um outro estágio. Então, a lembrança de vidas passadas, ela vai acontecer no seu devido tempo na espiritualidade, né? E aqui eu abro um parênteses para dizer que em mundos ditosos ou felizes, a gente ainda está longe, porque a gente não é nem um mundo regenerado ainda, mas em mundo ditosos e felizes, e também nos regenerados, já em estágio mais avançado, é comum a gente lembrar de experiências passadas. Mas não quer dizer que nós aqui nesse auditório, ou que a gente não tem alguns insights de existências passadas. Eu não sei se dá com vocês, mas eu tenho, né? Então, algumas coisas, alguns insights, e através do sono, quando o espírito alça voos a dimensões espirituais, a gente pode também visualizar, vislumbrar e saber o que a gente fez em vidas passadas, saber até por que a gente está aqui, porque a espiritualidade se utiliza do momento do desdobramento e que o nosso corpo está adormecido para repor as energias e liberta o espírito para nos puxar a orelha, dizer, olha, tal coisa assim, né? Tu não está fazendo isso como tu prometeu. Hitler, no tempo da Alemanha, quando estava dirigente na Alemanha, ele participou de uma reunião na alta espiritualidade em que tinha vários espíritos de dirigentes até de mundos aqui da nosso sistema solar e da alta espiritualidade, Jesus e outros. E ele foi cobrado disso aí. Vem cá, mas teu planejamento reencarnatório era um. Tu não foste lá para prejudicar e fazer o mal. E aqui, não precisa contar para vocês os detalhes, a gente sabe o que ele fez, né? Então, o poder, né, quando vestiu a matéria, a roupagem da matéria, o poder, a ambição subiu a cabeça. E ele esqueceu tudo que estava planejado lá em cima. Então, isso também acontece com muitos de nós. A calma, a resignação e a fé no futuro dão ao espírito a serenidade que o capacita a encarar as vicissitudes da vida, né? Devemos enfrentar os obstáculos que a vida nos apresenta como uma oportunidade de crescimento e evolução, tendo certeza que a verdadeira felicidade não é desse mundo. Jesus dizia, meu reino não é desse mundo. E que somos espíritos eternos, que estamos aqui de passagem, encarnados, e que amanhã vamos estar no plano espiritual, vamos voltar para cá, ou vamos voltar para outro orbe, mas somos espíritos eternos. Nós não temos, nós temos uma vida, somos espíritos eternos, mas temos inúmeras existências. Nosso querido Divaldo, através da Joana de Ângeles, em O Homem Integral, esclarece que o Espiritismo, sintetizando as diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem, na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico, idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas sem violência. E aquilo, no momento que a gente abraça a doutrina espírita, a gente começa a entender o porquê das coisas, né? E ter as explicações necessárias. E é justamente nesse livro que a Joana de Ângeles, né, a mentora que todos já leram os livros do Divaldo, conhecem, ela diz assim, apresenta o caminho libertador, resumidamente, considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados, aquilo que eu falei anteriormente. Identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio. Não ficar criticando o fulano, Beltrano, porque ele age errado assim. Vamos ver o que ele tem de bom, vamos exaltar o que essa pessoa tem de bom. Aplicar a compaixão quando agredido. O amor deve ser uma constante na existência do homem.
Aqui é o que se resume a todas as leis. Toda imperfeição gera sofrimento, e a maior parte das nossas aflições resulta das nossas imperfeições morais. Nós não podemos cometer o equívoco de avaliar uma pessoa pelo seu corpo ou a sua idade. Pelo que eu falei antes, nós somos espíritos milenares. Já estivemos aqui inúmeras e inúmeras vezes e vamos continuar vindo. No momento que passamos pelas aflições, sejam elas desta vida, tem origem aqui ou de vidas anteriores, é a fé em Deus e o que a doutrina espírita nos ensina que nos fortalece e nos dá a certeza de que somos espíritos eternos e fadados a chegar à perfeição. A expiação é aquilo que eu falei para vocês antes, é uma inversão de papéis. Uma coisa é ser algoz, outra coisa é ser a vítima. Todo o mal que fizemos cria um magnetismo em nosso campo vibracional que nos atrai para os mesmos lugares e com as mesmas pessoas que necessitamos estar. Nós não estamos aqui, não escolhemos, não estamos aqui no Brasil por acaso, não estamos no seio familiar por acaso, tudo é em função de coisas ou dessa existência ou de existências anteriores. Não esquecemos jamais que o amor liberta e o ódio algema. O sofrimento faz parte da terapia e o sofrimento é importante para a cura da alma. Vamos lembrar a epístola de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós estamos aqui e começarmos a praticar o amor, isso vai ter uma consequência muito positiva em relação aos nossos débitos anteriores. A quem culpar, pois, pelas aflições, senão a nós mesmos? O homem é, sem dúvida, o artífice de seus infortúnios, de seu sofrimento, por tudo que eu coloquei até agora. Se Deus é soberanamente justo e bom, como admitir que Ele permita tais sofrimentos a seus filhos? Acho que já foi falado aqui, explicado, né? Coloque Deus no início, Ele cuidará do fim. Culpar Deus, sabemos soberanamente justo e bom, representa fugir à responsabilidade, não assumindo nossos equívocos e adiando o arrependimento sincero que vai nos proporcionar a expiação e a reparação dos nossos erros. E esse entendimento quem proporciona é a doutrina espírita. O autoconhecimento e a reflexão são ferramentas para entender as próprias frustrações e acabar com o sofrimento e as aflições. Santo Agostinho, e aí no Livro dos Espíritos ele coloca isso também, ele respondendo uma pergunta, que ele tinha o hábito muito saudável de, ao final de cada dia, fazer um balanço de tudo aquilo que ele fez naquele dia. Do que ele tinha, do bem que ele tivesse proporcionado, ou do mal que ele tivesse feito. Então, ao deitar no final do dia, ele fazia isso. E ao fazer isso, ele procurava não cometer os mesmos erros no dia seguinte. E eu acho que isso aí é excelente. Eu às vezes faço isso, confesso que eu faço, mas que às vezes também esqueço de fazer, por função das tribulações, das outras coisas que invadem a mente da gente. Mas se todos nós fizéssemos isso a cada dia, ao deitar, um instante de meditação, mas o que eu fiz hoje? Será que eu agi certo quando eu falei aquilo para alguém? Será que eu não prejudiquei? Será que não poderia ter feito diferente? Isso é muito importante. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a maledicência, são ervas venenosas das quais é preciso arrancar as hastes e tem como contraveneno a caridade e a humildade. Aqui, desde pequena, a criança manifesta instintos bons ou maus que trazem sua existência anterior. É muito importante aquilo que eu falei sobre os pais e os filhos, a gente ter em mente isso aqui, que todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Se a gente puder, conversando mais com o filho, orientando o nosso filho desde pequeno, principalmente até a idade dos 7 anos, quando a criança está mais suscetível,
e depois também na adolescência, quando a formação do caráter vai se dar também, que os pais orientem e coloquem valores morais de dignidade nos seus filhos, conversem com eles para evitar que se manifeste neles o orgulho e o egoísmo. Precisamos promover a reforma íntima, eliminando cada vez mais dos nossos corações o orgulho e o egoísmo, isso que a gente vinha falando. Somos espíritos imperfeitos nesse mundo de provas e expiações. Para finalizar, eu estou adiantando o meu horário aqui, eu deixo com vocês essa mensagem aqui. A estrada de nossa existência, seja como for, é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Não deixe de caminhar feliz, agradecido a Deus por Ele ter dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Eu me considero uma pessoa privilegiada por ter a oportunidade de estar aqui agora, nessa encarnação, nesse momento tão delicado que a humanidade atravessa, nessa fase de transição de planeta, de provas e expiações para mundo regenerado. Talvez provavelmente eu não vou pegar essa fase, a Terra agora está regenerada. Mas não tem importância. Essa fase agora que a gente está vivendo, o caos, ela é fundamental. O nosso país, perto de nós aqui, está passando por uma fase de higienização, naquela classe que vocês conhecem bem. Então, isso é fundamental. E nós, por mais que a gente desacredite e tenha, a violência está aí, os nossos políticos estão lá fazendo isso, não dá para desanimar, porque nós vamos passar por uma transformação muito grande. E para chegar a esse segundo estágio, é necessário que isso esteja ocorrendo agora. Nós já estamos aí com dirigentes, pessoas ligadas vamos citar aqui, ao MP, ao Ministério Público, à Polícia Federal e outras instituições, as mais variadas, com uma nova geração. E essa nova geração ela está disposta a cultuar valores éticos e morais e transformar, claro, eles não vão, o Brasil está transformado, não é isso, mas aos poucos nós vamos passar e nós vamos chegar lá. Vai haver essa transformação. Então, tudo isso que a gente está passando agora, infelizmente, é necessário. Quem sabe lá a gente tem culpa pelo que está acontecendo também. É necessário, mas a situação vai mudar. Antes da bonança, sempre vem o caos. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, e que agora vai ser complementada pelos outros mensageiros que aqui vão falar, que a gente tem esse compromisso com a nossa mudança, com a nossa transformação. Nós somos os agentes transformadores. Não vamos esperar que o governo faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. A começar essa reforma, essa transformação, no seio da nossa família. Nós temos essa obrigação, né, a obrigação moral de fazermos a transformação. Tá? É essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa tarde. Muito obrigado.